Olá pessoal, voltando então ao nosso conteúdo de Química Orgânica na nossa segunda aula. Recapitulando, na aula anterior a gente falou de toda a caracterização do carbono em cima dos três postulados de Kekulé. Primeiro postulado, o carbono é tetravalente, realizando sempre 4 ligações. Isso vem lá da tabela periódica, carbono é um elemento da família 4A, 4 elétrons na última camada, ele precisa sempre de 8 elétrons para ficar estável, aquela estabilidade da regra do octeto. Ok? Então, o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Em cima dessas ligações, a gente viu na aula anterior em que o carbono tem 2 tipos de ligações básicas. Ligação sigma e ligação pi. A ligação sigma é sempre a primeira ligação que o carbono irá realizar com um determinado elemento químico. A ligação pi são as demais ligações que o carbono irá realizar com esse mesmo elemento químico. Ok? Em cima dessas ligações sigmas, a gente determinou a hibridação do carbono. O carbono pode ter hibridação sp3, sp2 e sp. Esse foi o primeiro postulado de Kekulé. O segundo postulado falava das valências livres do carbono, onde o carbono, por ter essas valências livres, realiza 4 ligações iguais. Mas o que nos interessa a partir da aula de hoje é o terceiro postulado de Kekulé. O carbono é um dos elementos da tabela periódica que tem a capacidade de se ligar sucessivamente entre si, gerando o que a gente conhece de cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas, existem alguns critérios que a gente precisa trabalhar. Quais são esses critérios? Primeiro, subdivisão de cadeias carbônicas. A gente tem nas nossas cadeias carbônicas divididas em 2 tópicos principais. Depois, enumeração de cadeias principais, e esses 2 primeiros tópicos são base para a nomenclatura de compostos orgânicos que a gente verá posteriormente. Logo depois dessa aula, na próxima aula, a gente já vai trabalhar a representação de cadeias carbônicas. E por fim, classificação dessas cadeias, terminando o conteúdo de cadeias carbônicas. Em cima desse raciocínio, como que a gente pode subdividir uma cadeia carbônica? A gente tem como primeiro tópico que a gente chama de cadeia principal. Toda vez que você vê uma cadeia carbônica, a primeira coisa que você irá realizar é identificar a cadeia principal. Quais são as regras necessárias para você identificar essa cadeia principal? 4 regras básicas. Lembrando, pessoal, que essas cadeias que a gente está trabalhando aqui são cadeias relativamente simples. Cadeias em que você tem capacidade para nomear essas cadeias. Tudo bem? Existem cadeias exorbitantes, enormes, principalmente associadas a fármacos. Então, essas cadeias a gente não consegue seguir simplesmente essas regras a fim de determinar a cadeia principal. Essas cadeias que vamos trabalhar a nível de Enem, cadeias mais simples, ok? Primeira regra, o carbono ligado ao grupo funcional fará parte da cadeia principal. Grupo funcional é todo elemento que identifica uma determinada função orgânica, que a gente verá posteriormente. Aqui agora é todo elemento diferente de carbono ligado a carbono que não seja hidrogênio. Por exemplo, OH é um grupo funcional. C-O, OH é outro grupo funcional. A gente tem aqui também o C-O e o C-O, que é outro grupo funcional, ou seja, nada mais é do que um elemento diferente de carbono ligado a ele. Tudo bem? Isso é grupo funcional. Ou seja, todos os carbonos ligados ao grupo funcional têm que fazer parte da cadeia principal. Segunda regra, as insaturações farão parte da cadeia principal. De forma geral, para moléculas mais simples, insaturações, ou seja, ligações duplas ou ligações triplas, têm que fazer parte da cadeia principal. Existem suas exceções? Existem, mas não é o nosso nível agora. Tudo bem? Novamente, ligações duplas e ligações triplas são todas as nossas insaturações. Insaturação é um termo para ligações duplas e triplas entre carbonos. Isso aqui não chega a ser uma insaturação propriamente dita nesse termo que a gente está trabalhando. Insaturações são entre carbonos. Tudo bem? Após passar essas 2 primeiras regras, você parte para a terceira regra. A cadeia principal possui a maior quantidade de carbonos possíveis. Você vai agora contar a quantidade de carbonos que existem dentro dessa cadeia. Contando e obtendo a maior quantidade, você seleciona
aquela determinada cadeia principal. Logo, levando em consideração essas duas primeiras regras. Última regra. Em geral, as três primeiras são o suficiente para você determinar a cadeia principal. Mas existem sim algumas cadeias que dependem da última regra. A cadeia contém a maior quantidade de ramificações possíveis. Tá, o que são ramificações? Cadeia principal, corpo principal da cadeia carbônica. Só que nem sempre você seleciona todos os carbonos dentro da cadeia principal. Você tem as ramificações ou radicais. Os dois termos são muito utilizados, ok? Ramificações são todos os carbonos que estão fora da cadeia principal. Selecionou a cadeia principal, observou se tem algum carbono fora daquela cadeia, ele é uma ramificação. Tudo bem até aqui? Vamos para os exemplos para ficar mais simples? Então vamos lá. Esse primeiro exemplo. Eu tenho aqui três extremidades da minha cadeia carbônica. Extremidade A, B e C. Selecione as extremidades, fica mais fácil você observar dessa forma. Tem grupo funcional nessa cadeia carbônica? Qualquer elemento diferente ligado a carbono? Não. Então você não usa a primeira regra. Segunda regra. Toda insaturação fará parte da cadeia principal. Existe insaturação ligado entre os carbonos aqui? Também não. Então essas duas primeiras regras não ajudam a gente nessa primeira cadeia. Certo? Parte para a terceira regra então. Conta, literalmente contar. A cadeia carbônica principal possui a maior quantidade de carbonos possíveis. Segue. De A para B. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Carbonos, hidrogênio ali é só para completar a quantidade de ligações possíveis dentro do carbono. Ok? Então você sempre vai contar somente os carbonos. 5. De C para B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? De A para C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem duas cadeias aqui com 7 carbonos e existe uma cadeia aqui com 5 carbonos. Logo, você determina qual que você deseja escolher entre essas cadeias de 7 carbonos. Podemos selecionar essa aqui. Ok? De A para C. Certo? Essa é a minha cadeia principal. Logo, o que está fora da cadeia principal e é um carbono eu chamo de ramificação ou radical. Tudo bem? Em roxo selecionado a cadeia principal, em vermelho selecionado os radicais. Tudo bem até aqui? Ok. Segue o raciocínio. Eu tenho novamente três extremidades nesse exemplo. A, B e C. Tudo bem? Primeira regra, o carbono ligado ao grupo funcional tem que fazer parte da cadeia principal. Existe grupo funcional? Existe. OH. OH é um termo que a gente vai chamar de hidroxila posteriormente. Ok? Então eu tenho aqui, este carbono tem que fazer parte da cadeia principal, porque ele está ligado ao grupo funcional. Logo eu começo por aqui. Eu vou começar minha cadeia principal por aqui. Certo? Segunda regra. As insaturações farão parte da cadeia principal. Existe alguma insaturação aqui? Existe. Na extremidade B, eu tenho uma ligação dupla. Concorda? Entre carbonos e insaturação. Logo, a cadeia ela vai terminar aqui. Então, você sabe onde ela começa e onde ela termina. Seleciona. Essa aqui é a minha cadeia principal. Professor, se você fosse de A para C, tem a maior quantidade de carbonos possíveis. Mas as duas primeiras regras precisam ser determinadas anteriormente, certo? Por isso que a cadeia principal vai de A para B. Carbonos fora da cadeia principal eu chamo de ramificações. Aqui eu tenho uma ramificação de 3 carbonos. Tudo bem, pessoal? Próximo exemplo. Eu tenho aqui um carbono ligado a um outro grupo funcional, não tem? Então, este carbono ligado ao grupo funcional tem que fazer parte da cadeia principal. Começo por aqui, certo? Cadeia principal, você só seleciona os carbonos. Grupo funcional fica fora da cadeia. Aí você conta, já que aqui não existe nenhuma insaturação como segunda regra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos.
ok? Então a maior quantidade de carbonos possíveis é selecionada. Essa é a minha cadeia principal. Então este aqui vai ser o meu radical ou ramificação. Tudo bem? Seguindo, aqui eu também tenho 4 extremidades: A, B, C e D. Primeira regra: o carbono ligado ao grupo funcional tem que fazer parte da cadeia principal. Existe grupo funcional nessa molécula? Não existe. Segunda regra: o carbono ligado a insaturações tem que fazer parte da cadeia principal. Existe uma insaturação? Existe. Aqui na extremidade D. Então concorda comigo que a cadeia carbônica tem que começar por aqui? Então ela vai começar por aqui. Decide para qual extremidade que ela vai agora, contando a quantidade de carbonos que existem. Se eu for de D para A, 1, 2, 3, 4, 5. De D para B, 1, 2, 3, 4. Para B não vai. Tem a menor quantidade de carbonos possíveis, não compete na nossa regra. De D para C, 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Para A vai 5 carbonos, para C vai 5 carbonos, qual vai ser a minha cadeia a ser selecionada? Quarta regra: a cadeia principal precisa ter a maior quantidade de ramificações possíveis. Se eu seleciono de D para A, eu tenho essa ramificação grande de 4 carbonos, mas ainda assim é uma única ramificação. Se eu selecionar de D para C, eu vou ter 2 ramificações. Uma aqui na extremidade B e outra aqui para a extremidade A. A cadeia carbônica principal precisa ter a maior quantidade de ramificações possíveis, sendo o último critério como regra. Tudo bem? Entenderam por que vai de D para C e não de D para A? Seguindo o raciocínio, o último exemplo, eu tenho essa cadeia carbônica de extremidades A, B e C. Levando em consideração que a cadeia carbônica tem que ter os carbonos ligados ao grupo funcional, ela precisa selecionar este carbono e este carbono. Ok? Existe alguma insaturação entre carbonos aqui? Não existe. Então parte para contagem de carbonos, que é a nossa terceira regra. Concorda que se eu sair de A e for caminhando, eu vou selecionar esses 2 carbonos? Vou. Então eu vou começar por A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos em B. E se eu for descer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Tudo bem? Se eu seleciono então de A para C, eu tenho a minha cadeia principal. Carbonos fora da cadeia principal são os radicais ou ramificações. Tudo bem, pessoal? Logo após você determinar a cadeia principal e, por consequência, os radicais de uma cadeia carbônica, para você dar nome a essa cadeia, você precisa enumerar a cadeia principal. Essa enumeração de cadeia principal você segue por 3 regras básicas. A primeira regra: o carbono ligado ao grupo funcional, olha ele aqui de novo. O grupo funcional é toda estrutura diferente de carbono ligada a ele mesmo, ok? Irá receber o menor número possível, ou seja, o carbono que está ligado a uma hidroxila, uma carbonila, uma carboxila, precisa receber o menor número possível. Segunda regra: se não existir grupo funcional, quem recebe o menor número possível são as insaturações. De novo, insaturações, ligações duplas e ligações triplas entre carbonos. Ok? Terceira regra: caso não exista nem grupo funcional e nem insaturação, quem recebe o menor número possível é o carbono ligado à ramificação. Ok? Então existe uma ordem de prioridade para receber o menor número possível. Primeiro, o grupo funcional. Segundo, as insaturações. E terceiro, as ramificações dos radicais. Certo? Observando os exemplos anteriores, vamos enumerar as cadeias. Segue comigo em verde. A gente determinou nesse primeiro exemplo que a cadeia principal vai de A para C, correto? Eu posso enumerar da esquerda para a direita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ou eu posso enumerar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É sempre uma ponta a outra. Você que vai determinar qual é a sequência, seguindo essas 3 regras. A primeira regra, não existe grupo funcional, logo essa regra não nos cabe. A segunda é que essa cadeia também não existe nenhuma insaturação para ser trabalhado. Logo você parte para a terceira regra, caso não exista nem grupo funcional nem insaturação, o radical precisa receber o menor número possível. Se você enumera de A para C, este carbono é o carbono número 3. Se você enumera de C para A, este carbono é o carbono número 5. Então eu te pergunto, qual é o menor número possível? 3 ou 5? 3, na verdade. Então, para você enumerar essa cadeia principal, você precisa com que esse radical, o carbono ligado a ele, receba o menor número possível. Logo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tudo bem? Ou seja, menor número possível associado ao carbono que está ligado ao radical. Segundo exemplo. Eu tenho aqui essa cadeia carbônica selecionada, correto? Vimos no quadro anterior. Então eu preciso enumerar essa cadeia. Primeira regra, o carbono ligado ao grupo funcional tem que receber o menor número possível. Existe grupo funcional? Existe aqui na próxima extremidade A. Então esse carbono recebendo o menor número possível será o carbono número 1. Aí você enumera o resto da cadeia, fica mais fácil. 2, 3 e 4. Tem saturação? Tem, mas o grupo funcional precisa receber o menor número possível. Terceiro exemplo, eu tenho a extremidade A e B selecionados, não tem? Qual vai ser a relação de enumeração da cadeia? Vai ser de A para B ou de B para A? Existe grupo funcional? Existe. Aqui na extremidade B eu tenho o que a gente chama de carboxila. Então, este carbono precisa receber o menor número possível. Logo, este vai ser o número 1. Então você enumera os demais. 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? Só seguir as regras você consegue enumerar muito bem as cadeias carbônicas. Quarto exemplo, eu tenho essa cadeia carbônica aqui selecionada. Primeira regra, o carbono ligado ao grupo funcional tem que receber o menor número possível. Logo, aqui não tem grupo funcional. Segunda regra. A insaturação precisa receber o menor número possível caso não exista grupo funcional. Aqui tem insaturação, não tem, pessoal? Logo, esses 2 carbonos precisam receber o menor número possível. A extremidade mais próxima é a D, então vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo bem até aqui? Último exemplo para a gente fixar, pelo menos nesse quadro. Segue. Eu tenho a extremidade A e tenho a extremidade C. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono 3 e carbono 5. Correto? Levando em consideração o grupo funcional. Vem de C para A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a dupla de menor número possível? Não é 3 e 5? Se é 3 e 5, então essa enumeração vai de A para C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo bem, pessoal? Voltando ao raciocínio para determinar a cadeia principal, pessoal, a gente tem aqui as 3 extremidades, A, B e C. A primeira regra dizia que os carbonos ligados ao grupo funcional têm que fazer parte da cadeia principal. Aqui a gente tem 2 grupos funcionais carbonilos, este carbono e este carbono. Não possuindo insaturações entre 2 carbonos, você vai para a terceira regra. A maior quantidade de carbonos possíveis. Conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Independente de qualquer possibilidade de contagem, você vai selecionar a cadeia correta, contanto que seja de A para uma das 2 extremidades, ok? Carbonos fora da cadeia principal são os radicais. Então aqui a gente tem
um radical, uma ramificação. A seleção dessa cadeia principal é relativamente simples. A questão é como que a gente vai enumerar essa cadeia agora. Primeira regra, os carbonos ligados ao grupo funcional precisam receber o menor número possível. Então vamos lá, de A para B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? De B para A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Independente do lado que você selecionar, está caindo 3 e 5. É como se não existisse o grupo funcional. Para ele, tanto faz. Então, você precisa encontrar outro critério ou escolher qualquer um dos lados. Segundo critério, precisa a presença de insaturações. Neste caso, não existe insaturações entre carbonos. Terceiro critério, o carbono ligado à ramificação precisa receber o menor número possível. Ok? Então, segue comigo. 1, 2, 3, 4, 5, esse se torna o carbono 6, certo? 1, 2, entre 2 e 6, o menor número possível é o número 2. Então, a ordem de numeração aqui é de B para A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Logo, essa numeração de cima não condiz com a numeração da cadeia principal. Tudo bem? O exemplo de baixo. Eu tenho aqui 3 extremidades de carbonos. A, B e C. Para selecionar a cadeia principal, existe grupo funcional? Elemento diferente ligado a carbono? Existe. NH2. A gente vai ver daqui para frente que isso aqui é uma mina. Ok? Então, a cadeia principal precisa começar na extremidade B. Existe insaturação nessa cadeia? Existe. Aqui próximo à extremidade C, uma ligação tripla. Então, a cadeia principal precisa selecionar esses carbonos da ligação tripla. Logo, a cadeia principal vai de B para C. Se você utilizar as duas primeiras regras, não existe necessidade talvez de utilizar as demais, que é a maior quantidade de carbonos possíveis ou a maior quantidade de radicais possíveis. Tudo bem? Logo, carbono fora da cadeia principal é um radical. Certo? Para finalizar a nossa aula aqui de hoje, preciso enumerar essa cadeia. Primeira regra, o carbono ligado ao grupo funcional precisa receber o menor número possível. Essa regra já é o suficiente para enumerar essa cadeia. Este aqui é o grupo funcional amina. Este carbono precisa receber o menor número possível, que é logo o carbono número 1. Então, esse aqui vai ser o carbono 2, 3, 4 e carbono 5. Em cadeias carbônicas, a primeira coisa que você vai fazer quando vê uma cadeia é selecionar a cadeia principal. Selecionou a cadeia principal, verificou os radicais, parte para a enumeração dessa cadeia. Só depois dessas etapas, posteriormente, você começa a trabalhar o processo de dar nome a funções orgânicas que a gente verá posteriormente. A aula de hoje é isso aqui. Próxima aula, pessoal, a gente vai trabalhar com o conceito de representação de cadeias. Como eu posso desenhar essas cadeias carbônicas? Como eu posso identificar essas cadeias carbônicas na prova do Enem? O Enem adora uma fórmula em linha, uma fórmula em bastão. Então, na próxima aula, a gente trabalha com esse tipo de conteúdo. Até breve, pessoal.